Irmãos, boa noite, graças a Deus. Amém? Vou passar aqui os nossos pequenos avisos. O primeiro deles, o pastor Caio deve para avisar a igreja e os pais, que será colocado no grupo também do FAELES, né? Os 5 solos, sobre o acampamento de Páscoa. Tiveram o acampamento agora, já no carnaval, passaram um pouquinho. Mas agora teremos um acampamento aqui, uma associação, começará na sexta de manhã e terminará no sábado, dia à noite. Incentivar os pais a fazer esse investimento dos filhos, e aí se o filho falar assim, não, eu não quero ir. Aí você define se seu filho deve ir ou não. Quem é que está mandando lá, você tem mais claro. É um trabalho da igreja, é um trabalho de jovem, adolescente, e jovem adolescente faz parte, né? Membro tem que participar disso. É um pouco duro o aviso, mas é isso mesmo. A não ser que não possa ir financeiramente, é R$100, mas corta 2 lanches no mês que paga 2 saídas. É um investimento que vale a pena. Porque aí os pais ficam, o que está acontecendo? Então, a hora que é para participar, os filhos não vão, e aí você não recebe o alimento. Então, incentive seus filhos, primeiro na conversa, no investimento, depois, se for necessário, na correção. Porque é um trabalho necessário na vida dos jovens adolescentes. Eu não gosto, etc. Tá bom? Esse é o aviso que nós temos. Os demais trabalhos da igreja é normal. A igreja tem algum aviso que eu não esteja sabendo? Vou falar agora dos enfermos. Nossa irmã Andréia pediu oração pela mãe, que iria fazer a cirurgia, né, no câncer na língua. Mas pelo SUS, aí chegou lá, estava tudo certinho, foi adiado, já foi remarcado? Ainda não, né? Aí provavelmente vai ser remarcado essa semana para oração. O irmão da Viviane, o Márcio Copelli, ele fez uma cirurgia de 10 horas, também, né, o câncer no céu da boca, foi retirado, enfim, uma cirurgia bem complexa, 10 horas, está na UTI em Curitiba, mas correu assim, segundo o médico, tudo bem, como colocamos no grupo. Cabe as nossas orações também pela vida do Márcio. Outra oração pela Marilene, esposa do pastor João, uma infecção generalizada. A Tereza, esposa do reverendo Luciano Rocha, também tratamento de câncer. E por todas as famílias. Vamos nesse instante, antes de nós iniciarmos propriamente a liturgia, vamos colocar diante de Deus, colocar a nossa vida, o nosso coração, a intercessão, se temos motivos. Você aí, agora, silenciosamente, conversa com Deus, fala com Ele sobre esses pedidos, sobre a sua vida, sobre esse culto, se preparando para a ceia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de cultuarmos o Teu nome. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, agindo no nosso coração, da nossa vida, recebendo os nossos clamores, recebendo as súplicas do nosso coração, ouvindo as nossas orações. E também, ó Deus, obrigado porque por Jesus Cristo podemos chegar no Teu altar e oferecer um culto de sacrifício vivo ao Senhor. Obrigado por nos receber. E que esse momento em cada vida, em cada coração, se passe em cada momento, que o Senhor esteja agindo com o bálsamo do Teu Santo Espírito, que o Senhor esteja curando as feridas, o julgamento, as dores, as aflições, as tristezas. Transforma com a Tua presença, Pai. Dê-nos um culto alegre na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Salmo 46 tem como título, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse salmo, ele inspirou o hino Castelo Forte, nós vamos cantar daqui a pouco, quando Lutero escrevia, esse foi o salmo que deu a inspiração. Diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus. Não, é só até o 46. Estou olhando lá e não olhei aqui. Muito bem. Ele fala aqui de aflições, ele fala de momentos difíceis, ele fala de guerras, mas ele fala acima de tudo a soberania de Deus. Que Deus se importa com todos os detalhes. Põe fim à guerra, Ele traz alegria, regozijo, e aí cabe a nós expressarmos essa alegria, essa confiança, e até mesmo às vezes com palmas, porque Deus continua conosco, Ele é o nosso Senhor. Vamos colocar em pé e cantar esse hino bem ritmado. Castelo forte é o nosso Deus. Persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Oh, 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 oh.
sairá. Por uma só palavra. Oh, 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 de Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza. E nada nos assustará. Com Cristo por defesa. Se temos de perder, família desprazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Oh, 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 oh. Amém. Podemos sentar. A palavra de Deus, profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 6 e 7, nos fala sobre esse momento do culto. Diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vamos repetir essa última parte? Volte-se, converta-se ao Senhor. Vamos falar todo esse versículo. Vamos todos ler esse versículo a uma só voz. Vamos. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Rico em perdoar. Mas não coisa boa? Seu coração é rico ou é pobre em perdoar? Seu coração tem um estoque de perdão? Ou você perdoa uma vez e diz, nunca mais fale comigo? Como é que está a sua vida? A Bíblia nos fala sobre o perdão. Perdão que para nós basta o reconhecimento, o arrependimento. Custou caro para Jesus. Essa riqueza vem do sangue de Jesus. É um estoque sem limite. Sem limite. Atos capítulo 3, versículo 19 diz, arrependei-vos e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados. O arrependimento, a busca de Deus. Deus toca na sua mente, na sua consciência o que está errado, meu irmão, minha irmã. Não precisa aqui de púlpito eu falar o que está errado, ou o pregador falar. Deus fala em cada coração, o Espírito Santo entristece, e consequentemente nós entristecemos. Ele fala cada momento, cada instante o que nós estamos pecando. E com Deus não se zomba, Deus não se brinca. O pecado mata. O pecado tirou a nossa liberdade, tirou o céu. Foi preciso Jesus morrer para que estivéssemos vivos. É preciso a santidade, busca da santidade, queridos, no pensamento, nos olhos, no procedimento, na prática. Ah, pastor, estou em pecado. Peça misericórdia a Deus. Ele purifica, Ele te dá força para sair desse pecado, porque Ele já te libertou do problema maior, que é ir para o inferno por causa desse pecado. Mas não viva sob a escravidão dele, porque Cristo nos libertou. Mais uma vez eu desafio a igreja a falar com Deus, colocar a vida. Se o Espírito Santo tocar no seu coração, na sua mente, seu pensamento for naquele pecado, peça perdão a Deus. Deixa para depois, não. Fala, Deus, você está com raiva de alguém? Fala com Deus, Deus, eu estou com raiva, eu sei que isso é pecado, tira do meu coração. Você está magoado, está machucado. Você está tendo alguma prática que não é da vontade de Deus? Peça ajuda. Coloca diante de Deus nesse instante.
profeta Isaías, no finalzinho do capítulo 55, versículo 12, que nós lemos, ele fala assim: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores dos campos, todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Com o perdão vem a alegria, com o perdão vem a gratidão, com o perdão vem a vida, com o perdão vem cânticos. Então nós vamos orar com da equipe, nós vamos celebrar ao Senhor com cânticos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Colocamos diante do Senhor os nossos pecados. Pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha com a Sua misericórdia e o Seu amor sobre nós e nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos limitados. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos imperfeitos e não merecemos, Senhor, a Sua graça, o Seu amor. Não merecemos, Senhor, somos pó. Mas fica conosco nessa noite. Venha de encontro ao nosso coração, ó Pai. E que possamos sair daqui transformados, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos perdoados por Ele, por aquele Jesus que se entregou em nosso lugar. E para nós continuarmos esse momento de adoração, eu te convido a te colocar de pé, quem pode, para a gente estar louvando e engrandecido esse Deus que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Graça sobre graça recebi. Nosso Deus é bom demais. Esse é o Deus que estamos aqui para adorar, para louvar nessa noite e engrandecer o nome dEle. Graça sobre graça recebi, vida, plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por teu amor, ó Pai. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Nós renascemos em Cristo. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa, Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão.
Fomos alcançados por Cristo. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. amém. Como o pastor disse, para nós não custou nada, mas para Jesus foi a preço de cruz. E nada além desse sangue que foi derramado naquela cruz em nosso lugar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue.
nosso Deus, que nos torna mais alvo que a neve. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Meu Jesus, Salvador, Salvador, outro igual não há. outro igual não há. Todos os dias quero louvar Louve mesmo ao Senhor. as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, Consolo, abrigo, Ele é nosso refúgio. força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, Que possamos adorar sempre esse Deus. sempre te adorarei. Aclame ao nosso Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, obrigado porque suas promessas são incomparáveis, ó Deus. Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Deus que está em nosso meio. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Receba o nosso louvor, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. A igreja pode se sentar. Amém. Amém. Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10, até o final. Gênesis, capítulo 28, 10 em diante. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo,
e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Que Deus fale ao nosso coração. A situação aqui parece um culto normal, um encontro com Deus, mas na verdade Jacó estava fugindo. Era um fugitivo. Ele estava fugindo do irmão Esaú, qual ele havia enganado com um prato de lentilha. Esaú se enfureceu, e irmãos brigam, né? Só que esse irmão queria realmente matar o outro. E ele estava fugindo do seu passado, fugindo das consequências. E aí Jacó chega nesse lugar. Aliás, o versículo 11 fala que ele chega certo lugar. Jacó chega a certo lugar. E aí ele pega uma pedra, faz dela um travesseiro, mas naquela noite, que parecia uma noite comum, dormindo ao relento, Deus aparece a ele através de um sonho. Ele sonha com uma escada que liga a terra ao céu. Anjos sobem e descem, e o Senhor então fala com ele. E aí, ao acordar, ele fala essa frase, no versículo 16. Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E é daqui que nós tiramos o tema, então, para as crianças anotarem o texto. Deus está aqui. Deus está nesse lugar. Só poderia colocar, e eu não sabia. Deus está aqui, como nós cantamos. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. O que essa frase revela? Essa frase revela uma grande verdade. O maior problema da vida do crente, na nossa vida, não é a ausência de Deus, é a ausência de consciência da presença dEle. Vou repetir. O maior problema na vida nossa não é a ausência de Deus, é a ausência, é a falta de consciência da presença dEle. Porque Deus é onipresente. Quais verdades nós podemos aprender do texto que nós lemos, desse relato sobre a vida de Jacó? A primeira grande verdade é que Deus se revela na fragilidade. Deus se revela no momento de frustração. Jacó, ele não estava no seu melhor momento espiritual, o melhor momento da vida. Estava em fuga, para ir para a casa dos parentes, largando a casa dos pais, largando todo o conforto, todo o cuidado, todo o investimento que o pai poderia fazer, a segurança. E ele estava dormindo numa pedra, como travesseiro. Ele está vulnerável, inseguro, em fuga. E é ali que Deus se revela. Isso nos lembra, interessante, um outro caminho de frustração. Quando Jesus veio ao mundo, veio à terra, os discípulos, todos esperavam que Jesus fosse o libertador do domínio romano. E Jesus, ele ressuscitou, ele venceu outra luta espiritual. E lá em Lucas, capítulo 24, 13 a 35, nós não iremos ler, apenas mencionar, ali, 2 discípulos dele caminhavam para Emaús. Os irmãos e as irmãs conhecem essa história. Jesus havia sido morto, sepultado, eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. E olha que Jesus havia anunciado a eles. Mas eles, frustrados, frágeis, desanimados, confusos, com a teologia quebrada, eles dizem, nós esperávamos que fosse Ele. Nós esperávamos que fosse Ele. A esperança daqueles 2 estava depositada em Jesus. Jesus havia sido morto. E aí Jesus se aproxima, diz o texto, lá em Lucas 24, 13 em diante. Jesus se aproxima, caminha com eles, explicando as Escrituras, discipulando ele, fazendo o grupo pequeno, o grupo doméstico, a evangelização. Primeira evangelização aí fora do contexto, né? Ou da ordenança. Ele caminha, mas aí diz o texto que eles não o reconheceram. Caminhando. E quando Jesus fala com eles, o que está acontecendo?
O senhor não sabe o que está acontecendo, só o senhor, porventura, não sabe que mataram Jesus. Nós esperávamos que fosse ele. E enquanto eles caminhavam, Cristo estava ao lado deles, e eles não sabiam. Mas eles só perceberam no momento da ceia, do partir do pão. Porque quando chegou em Emaús, Jesus fez menção de ir adiante, e aí eles disseram, fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Sabe por que eles fizeram esse convite? Porque o coração deles ardia com a presença de Jesus. Eles estavam frágeis, confusos, com medo, frustrados, mas o coração ardia. Quantas vezes, meus irmãos, isso acontece conosco, quantas vezes isso acontece com você? O coração arde, mas os olhos parecem cerrados, não enxergam a presença de Jesus. Parece que ele está distante, fala com todo mundo, menos comigo. A verdade é que esse texto nos mostra que Deus está no caminho da decepção. Deus está no momento de luto. Deus está no momento de crise. Deus está presente e quando a fé parece fraca. Não espere estar forte para que Deus fale. Ele se revela na fragilidade. Deus está explicando a história enquanto pensamos que tudo já acabou. Ele está caminhando ao seu lado, você ainda não percebeu. Jacó, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Momento de fragilidade, não é um momento de oração, não é um momento de jejum, não é uma conferência. Ele estava num momento difícil, frágil, solitário, mas Deus se revelou. Essa é a primeira verdade, Deus se revela nos momentos de fragilidade. A segunda verdade que nós podemos aprender nesse texto de Jacó é que a presença de Deus não depende da nossa percepção. A presença de Deus não depende da nossa percepção. Jacó fala, ele está aqui e eu não sabia. Deus já estava ali, mesmo ele não percebendo. Deus já estava antes do sonho. Deus já estava antes de Jacó nascer. Que já havia feito a promessa. Ele, o mais novo, servirá ao mais velho. Deus já havia determinado, conhecia a vida de Jacó, independente da percepção deles. Isso me faz lembrar um outro episódio, lá em Lucas capítulo 1, versículo 8 a 13. Isso podemos até projetar ali, a história de Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote, um intermediário com ele, né, o povo, Deus, e ele tinha o serviço que prestava, digamos assim, é que nem a junta diaconal, tinha uma escala, e Zacarias estava na escala. E diz o texto, então, que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, ou seja, por escala, né? Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Era um costume. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se, ou seja, turbar a água, né? Ficou agitado. E apoderou-se dele o temor. Esse temor aqui não é aquele temor de reverência, de admiração, mas de medo mesmo. Tanto é que o anjo vai dizer, porém o anjo disse, né, Zacarias, não tenha medo, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jacó. De João, desculpa. É que eu estou falando do texto de Jacó. É de João. E também falei só para vocês saberem, vocês estão prestando atenção. Essa é boa, eu uso sempre, faz 30 anos. De João. Aqui eu não vou ler o restante, mas veja bem, Zacarias, ele estava orando antes, ele estava fazendo um serviço, ele estava na escala do louvor, da junta diaconal, do presbiterato, ele estava na escala no serviço da igreja. Ele estava apenas no seu turno, um dia comum no templo, nada extraordinário, mas o anjo aparece.
Ou seja, o céu invade a rotina. Deus estava ali e ele não sabia. Deus está no culto, que parece comum. Deus está na segunda-feira, aparentemente normal, corriqueira do trabalho. Deus está no trabalho silencioso, na escala da igreja, nos grupos, nas sociedades. Deus está na escala do que nós fazemos. Deus está na visita que parece simples, na conversa, no aconselhamento. Às vezes nós pensamos que Deus só age em grandes conferências, com pregadores renomeados. Deus usa pessoas comuns. Deus está presente. Ele aparece no turno comum do templo. A presença não depende do que sentimos, queridos. Deus depende de quem Ele é, onipresente. Às vezes nós pensamos que Deus só age na vida de outras pessoas, porque a nossa vida de oração está em frangalhos. Nós não estamos conseguindo orar, nós apenas choramos, balbuciamos e olhamos de Deus, me ajuda, muda. Quantos de nós passamos, às vezes, semanas sem conseguir trocar a ideia com Deus, porque nós não sabemos nem o que pedir? Quantas vezes Deus parece estar mudo, e todo mundo está bem, menos eu. Deus está ali presente. Ele aparece no turno comum. Talvez hoje você tenha vindo apenas cumprir a sua escala como Zacarias. Talvez hoje você veja no culto apenas como uma obrigação, mas Deus pode transformar essa rotina em manifestação, em revelação da presença dEle. Amém? A presença não depende do que sentimos, depende de quem Deus é. Sabe por quê? A escada que Jacó sonhou, a pedra que ele se deitou, não era algo comum, apontava e aponta para Jesus Cristo. A escada, Jacó viu, era apenas um sonho simbólico. Em João capítulo 1, versículo 51, Jesus declara: vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cristo é esse caminho, é essa escada que nos leva a Deus. Ele é a porta. Cristo, o céu não está fechado com Ele, Deus providenciou esse acesso. Isso significa que a presença de Deus não é eventual. Ela é mediada por Cristo. Mesmo quando não percebemos, se estamos em Cristo, não estamos abandonados, não estamos perdidos, sem rumo. Essa é uma grande verdade. A presença de Deus não depende da nossa percepção, e Deus se revela na fragilidade. Uma terceira verdade que quero destacar é que a consciência da presença transforma a nossa vida, transforma o nosso futuro, transforma a nossa história. A consciência da presença de Deus transforma a vida. O reconhecimento, ele gera a consagração. Veja, Jacó, ao acordar, ele muda o nome do lugar. Luz, agora Betel, a casa de Deus. Não é apenas claro, não é apenas uma religião. Muitos são religiosos. Tem a história do pai, da mãe. Até aquele momento, Jacó conhecia Deus como do avô, do pai, do avô, Abraão, Isaac. Mas naquele momento, Deus passa a ser Deus dele, da história dele, da vida dele. O que mudou? O lugar? Não foi o lugar. Foi a consciência da presença. Quando nós reconhecemos a presença, a pedra vira altar. A casa, o carro, os bens são consagrados. A vida, a fuga vira propósito. O medo vira promessa. O caminho vira vocação, chamado. Sou cidadão celeste. Sou cidadão do céu, sou da família da fé. Eu não estou sozinho. A minha vida é transformada. O cântico diz: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu dou a você, Ele transformou a minha vida, a minha família. A pedra virou altar.
Aqui nos lembramos de Paulo, que era Saulo. Lembramos de Saulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 6. Relata que Saulo, religioso que era, estava indo para Damasco, convicto, religioso, perseguindo os cristãos que estavam desonrando o nome de Deus. Fazemos muitas vezes, matamos as pessoas por religião, por convicções que não são princípios, querido. Tenho pensado muito nisso. Princípios nós não podemos abrir mão, jamais. Princípios são princípios, mas coisas corriqueiras, nossa igreja reformada sempre se reformando. E Saulo estava perseguindo, matando, e aí ele se encontra com Jesus, e uma luz o derruba, e vem a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu não estou perseguindo o Senhor, Deus. Quem é? Você está perseguindo Jesus. Naquele momento, ele descobre algo tremendo. Jesus estava presente. Mesmo quando ele perseguia, mesmo quando ele errava, mesmo quando ele estava na direção errada, no caminho errado, Cristo estava ali. E ele não sabia. Eu não sabia, Senhor. Mas quando os seus olhos espirituais se abriram, a sua história mudou, a sua vida mudou. A percepção da presença muda o futuro. Saulo caiu perseguidor, levantou-se apóstolo e perseguido. Zacarias saiu mudo do templo, mas com a fé na promessa, que ele teria o filho. Veja, Zacarias, eu não destaquei aqui porque não é o propósito do sermão no texto, mas quando Zacarias estava orando, ele estava com a vida servindo a Deus, sacerdote, tudo bem, como diz a linguagem, bombando? Não. Ali no texto, se nós voltamos, que dia pregamos nele? Ontem eu ouvi essa mensagem, foi bem propícia pelo reverendo capelão do Mackenzie. Não, o reverendo João era o homenageado. Nome para mim, né? Meu amigo, falamos nos concílios. Não vai vir, não virá, deixa para lá. Ele falou desse texto, ele destacou um pouco desse momento que às vezes... Vocês perceberam que eu estou coçando aqui, né? Tique não, né? Está coçando mesmo esse microfone aqui. Zacarias, quando o anjo fala com ele, você vai ter um filho, vai colocar o nome de João Batista, aquele que precede. Zacarias, ele fala assim, a minha mulher é estéril. Todo mundo fala para ela, não tem filho, não vai ter descendência. Minha mulher é estéril. Somos velhos. Problema. E aí ele estava com um problema na fé também. Que ele estava orando e o anjo aparece e ele ficou com medo. Quer dizer, você está orando, Deus vem responder para você, você fica com medo. É mais ou menos assim. Eu estou pregando para que haja conversão. Quando haja conversão, eu falo assim, que absurdo, aquela pessoa não pode se converter. Isso não pode. Quer dizer, é você duvidar da própria oração. Mas Deus, a presença de Deus transforma a nossa vida. Zacarias, ele saiu mudo, mas com fé na promessa. Os discípulos de Emaús, eles voltaram para Jerusalém, imediatamente, eles estavam reluzentes. 10 horas da noite, o que é isso, 12 quilômetros? Vamos voltar a pé. Jacó seguiu para se tornar Israel. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O maior problema da nossa vida não é a ausência de Deus. É viver como se Ele estivesse ausente, distante. Deus estava em Betel, Deus estava no caminho em Emaús, Deus estava no templo, Deus estava no caminho de Damasco de Saulo, e muitas vezes Ele está em sua casa, no seu sofrimento, na sua crise, no seu caminho errado, querendo te ajudar, e você ainda não percebeu. Deus está nesse lugar. Ele está na rotina, Ele está na frustração, Ele está na intercepção, na interrupção dos sonhos, no luto, Ele está no caminho. E quando essa consciência chega, nós nos tornamos, ou o lugar se torna Betel, a casa de Deus. Amém? Que essa consciência também seja no momento da ceia. Que não seja um rito comum de participação da Eucaristia, da comunhão, do corpo de Cristo. Mas que seja um momento de Deus está aqui. Eu estou participando da presença dEle, da ordenança que Ele disse, esse é o meu corpo, esse é o sangue que é dado por vós.
Toda vez que você faz isso, você lembra do que eu fiz, lembra de mim. Até um dia que nós faremos novo lá no céu. Que Deus nos ajude. Amém? Convidar os presbíteros, pastor Caio, vem à frente. Irmãos, graça e paz, boa noite. À luz da mensagem que nós acabamos de ouvir, nós somos convidados a participar desse banquete espiritual, do qual todo o povo do Senhor é chamado a comer das iguarias da mesa do Senhor. O que temos aqui, irmãos? Senão um sinal e selo preparado por Jesus. Grave essas duas palavrinhas, sinal e selo. Qual é o sinal que o pão e o cálice nos demonstram? Assim como o sinaleiro, com a sua luz vermelha, diz, não vá, e a verde diz, passe, o pão e o cálice estão nos lembrando que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e muito em breve vai voltar. E a maneira visível de Deus fazer isso foi nos dando esses elementos. Qual é o selo desse sinal? É que quando nós participamos dele, o próprio Espírito nos comunica a verdade espiritual que há na mensagem que o Senhor Jesus nos deixou. Por isso, nós somos convocados como Igreja de Cristo a participar desses elementos. Mas a pergunta que fica é, quem é que pode comer do pão e beber do cálice? Todo mundo? Quem pode comer do pão e do cálice são aqueles irmãos que por meio da fé já foram batizados com água, já publicaram a sua fé. As nossas crianças, adolescentes, ou porventura alguns visitantes que ainda não o fizeram, passam por um momento onde vai chegar essa oportunidade. Os demais são convocados a participar dessa bendita mesa. Paulo nos chama a esse serviço. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26, ele recorda o ensinamento do Senhor Jesus e nos diz que todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. Por isso os membros comungantes, ou seja, aqueles que foram batizados com a água e aqueles que professaram a sua fé, são chamados a participar da mesa do Senhor. Os nossos irmãos presbíteros estarão servindo o povo de Deus e na medida em que você receber os elementos, você poderá participar em fé desses elementos. Os visitantes, aqueles que de repente estão aqui conosco nessa noite, se estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja local, também são convocados a participar. Afinal, a mesa é do Senhor, mas nós, a Igreja Presbiteriana de Mandaguari, é quem administramos. Então, a gente dá essas orientações para que tudo seja feito na maior ordem e na maior decência. Afinal, a mesa é de quem? É do Senhor. Vamos então, irmãos, orar. Enquanto nós oramos, nós vamos... pastor, o senhor me ajuda aqui? Porque senão eu posso derrubar tudo. A distribuir para os nossos presbíteros os elementos. Vamos orar, irmãos, enquanto eu ajudo o pastor a distribuir aqui, nós vamos orando também. Senhor, muito obrigado por sua graça maravilhosa, a bênção do Senhor derramada por meio de seu Filho. Pedimos a Ti que esses elementos sejam elevados do uso natural para o uso espiritual, e na medida em que nós, o Seu povo, participarmos dele, possamos receber da Sua parte, graça sobre graça, a luz do Senhor, assim como Jacó foi encontrado naquele caminho, ó Deus, nós que já fomos encontrados por Ti, possamos dar um bom testemunho ao comermos dos elementos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloque-se em pé, você que vai participar, e participemos então. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro,
como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nós precisamos de mais um cálice com os diáconos. Ô Márcio, diácono Márcio, já foram providenciar? Mais apenas um. Serve o pão. Disse Jesus: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todo. Fazer isso em memória de mim. Como Esse é o cálice da nova aliança. Toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Pé, irmãos, irmãs. Você, nessa semana, tenha certeza que Deus está lá contigo. Seu momento de fragilidade, momento de luta, seu trabalho,
não é apenas uma segunda-feira, não é apenas um trabalho, doutor, mas é o altar do Senhor, a sua casa, a sua vida. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Jesus, Ele está conosco. Nós somos dele, a vida é dele. Nós não podemos esquecer isso, senão o mundo fica muito difícil. Que essa semana seja abençoada na sua vida. Senhor, nós entregamos mais uma vez as nossas lutas, nossa família, nossa vida em Tuas mãos. Sabedor de que o Senhor já as tem e não nos abandona. Mas nós precisamos, ó Deus, dessa consciência, dessa fé, de ver a Tua presença, sentir a Tua presença no coração, ardendo no nosso coração. Momentos de alegria, de êxtase, momentos de luta, saber que o Senhor está presente, nos livrando, cuidando, em cada detalhe que nós não enxergamos. Tantas maravilhas, bênçãos que o Senhor derrama e nós não percebemos. Mas hoje reconhecemos e queremos viver assim na Tua presença. Nos ajude o Teu povo que passa por lutas, quer na área física, emocional, espiritual, material. Que o Senhor restabeleça esse compromisso, essa presença, e possamos ser os embaixadores e embaixatrizes do Senhor, representantes do Senhor, com o poder e a autoridade que o Senhor nos dá. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso eterno Pai, poder, a unção, a presença, a direção do Espírito Santo repousa sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre.